Vamos lá, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Hoje, 29 de outubro de 2021, a nossa aula é de ciência, meus amores. Nós daremos início à unidade 6 do nosso livro didático, falando sobre a nossa vida e o equilíbrio da nossa vivência para com o nosso planeta. Nós vamos começar com algumas perguntas e que vocês vão aí se perguntar, nossa, por que o professor Manuel está nos fazendo essa pergunta? Com base em quê? Mas primeiro a gente vai apresentar as perguntas, depois eu apresento o suporte que a gente vai analisar para respondê-las, ok? Então a unidade é Vivendo em Equilíbrio com o Planeta, página 106. Então aqui vocês vão responder. Você consegue identificar alguns dos materiais usados na obra de arte? Onde você acha que o artista conseguiu esses materiais? Essa obra de arte, ela está na nossa próxima página. Na página 107. Belezinha? E aí, como a gente vai depois para a página 107, a gente vai apresentar as perguntas, eu mostro a página, a gente analisa e depois eu volto novamente. 2. O artista mostra que é possível aproveitar o lixo para fazer arte. Cite outra forma de aproveitamento do lixo, além da reciclagem, né? Além de utilizá-lo para fazer arte, de que forma a gente pode aproveitá-lo? 3. Um dos catadores que participaram do documentário Lixo Extraordinário não se autodenomina catador de lixo, e sim catador de material reciclável. Por que será que ele faz essa diferenciação? Que diferença há entre lixo e material reciclável destacado? Ok? Como prometido, a gente vem para a página 107 conhecer a obra. Então, observem, ok? Que essa obra de arte, ela foi construída com lixo, né? Tudo que existe aqui com lixo não, né? Como o carinha lá que não se diz catador de lixo, ele é catador de material reciclável. Então, foi construída com material reciclável. Então, lembrem da primeira pergunta da página 106. Observando essa imagem, quinto ano, você consegue identificar algum material usado nessa obra? Onde você acha que o artista conseguiu esse material que ele utilizou? Então, por exemplo, o professor Manuel, com o olhar bem atento dele, ele consegue observar, por exemplo, que esse objeto aqui é a tampa de um vaso sanitário. Aqui outra, ok? Eu consigo ainda observar, e eu quero que vocês observem de forma bem atenta, que tudo, um pneu bem aqui. Então vejam, analisem, vejam que tipo de material existe nessa obra de arte, certo? Que é lixo, feita pelo artista plástico paulistano Vicente José de Oliveira Muniz, conhecido por Vicky Muniz, usando materiais recicláveis, unindo fotografia e desenho. A elaboração é o desenvolvimento das obras dessa série, fazem parte do documentário Lixo Extraordinário, no qual é contado parte da vida dos catadores de materiais recicláveis do aterro do Jardim Gramacho, na periferia do Rio de Janeiro. Então, observem que tudo que existe nessa obra, nessa exposição aqui, tudo que existe aqui é material reciclável. E aí a gente vai para a próxima página. Lembrando de que todas as respostas que vocês vão dar na página 106 dependem dessa imagem. E aí, meus amores, a gente vem para a próxima página, que é a página 108, e vamos para o primeiro assunto, que é o aumento da população mundial. Então, vejam só. A gente está falando do equilíbrio entre a vivência humana e o planeta Terra, ok? Na primeira imagem, a gente percebe que existe uma grande produção de lixo, né? Algumas cidades produzem mais, outras produzem menos. Algumas cidades têm indústrias, empresas que reciclam, que recebem esse lixo seletivado. O que é um lixo seletivado? É quando a gente trabalha a coleta seletiva, por exemplo,
plástico separado de alumínio, alumínio separado de vidro, vidro separado de metal, metal separado de papel, papel separado de orgânico. E aí, quando esse lixo chega nessas grandes indústrias de reciclagem, ele é reutilizado. Então vamos lá, me acompanhem. A imagem tá boa, né? A população humana vem crescendo de forma explosiva. Em 1804, éramos 1 bilhão de habitantes no mundo. Em 1959, somávamos 3 bilhões de habitantes. Em outubro de 2011, atingimos a marca de 7 milhões. Então vejam, saímos de 1 bilhão para 3 bilhões, em 2011 para 7 bilhões de habitantes. Não é milhão, é bilhões. Existe relação entre o aumento da população humana e os problemas ambientais enfrentados pelo planeta atualmente? Explique. Vocês acreditam que esse aumento desenfreado da população humana é o que está causando os problemas ambientais do nosso planeta? Expliquem pra gente. Então vamos dar continuidade. No início da civilização humana, a população crescia lentamente. Havia muitas doenças que determinavam uma alta taxa de mortalidade naquela época. Além disso, a produção de alimentos era bastante precária e não abastecia toda a população, ou seja, uns comiam e outros não. Atualmente, os avanços em áreas como a medicina, a tecnologia e a agropecuária possibilitam que as pessoas vivam mais. Mesmo as guerras e a fome, problemas ainda existem nos dias de hoje, não impediram o aumento da população. Ok? A gente não tá falando da população somente do Brasil. A gente está falando da população do mundo. A gente está querendo dizer aí que, mesmo diante de guerras, esse aumento das oportunidades em medicina, não é? Aumento das tecnologias fez com que as pessoas, mesmo em tempos difíceis, permanecessem vivas. Ok? Então aqui a gente tem duas imagens, que está aí bem claramente no livro de vocês. Essa primeira imagem, né? Ela representa aí, na visão do professor Manuel, um ambiente de geleiras e tudo mais. E essa segunda imagem representa uma tribo indígena, na minha concepção, tá bom? Então vamos para a legenda. Além dos avanços tecnológicos, o ser humano, ao contrário da maior parte das outras espécies de seres vivos, nós, seres humanos, temos a capacidade de nos adaptar aos mais diversos ambientes da Terra. Por exemplo, a gente tanto pode viver no calor, como pode viver no frio. Quarta-feira, quando o professor Manuel chegou na escola, quarta-feira passada, a gente comentava como estava quente em Salgueiro. Então, o que é que o ser humano ele se acostumou? Se o ambiente é frio, ele se adapta ao frio. Se o ambiente é quente, ele se adapta ao calor. Então, com o passar do tempo, a gente foi criando essa capacidade, né, de nos habituarmos com os ambientes onde a gente reside. Continuando, quinto ano. Hoje, somos mais de 7 bilhões de habitantes no mundo e com mais pessoas vivendo na Terra, nos moldes em que a maior parte da sociedade humana foi moldada. É necessária uma enorme quantidade de recursos, como água potável, solo para a produção de alimentos, geração de energia elétrica e materiais para a construção de moradias. As cidades e as plantações ocupam o espaço de ambientes naturais caracterizados por florestas e rios. Então a gente entende aqui que a construção das cidades, não é? E a produção de plantações de milho, de soja, de feijão, tomam o espaço do nosso ambiente natural, que são as nossas florestas e os nossos rios. E aí, galerinha, a gente dá continuidade na página 109. Na página 108 foi somente um texto de diálogo, de exposição, uma leitura de imagem, ok? Então vamos lá. Na página 109. Nasce nas Filipinas habitante mundial de número 7 bilhões.
Foi no continente asiático que nasceu, neste domingo, 30 de outubro de 2011, o ser humano de número 7 bilhão do mundo, a recém-nascida Danica Maia Camacho. Ela nasceu em Manila, nas Filipinas. Trouxe consigo o simbólico título ilustra o crescimento demográfico mundial. Então aqui a gente tem, né, a fotografia de Danica, que carrega o título simbólico de habitante número 7 bilhão do mundo, tá bom? Então vamos lá. Viver com qualidade e garantir recursos para as próximas gerações é o maior desafio dos seres humanos nos dias de hoje. Felizmente, cada vez mais se descobrem maneiras de manter a saúde no nosso planeta. Felizmente, por mais que o ser humano ele destrua o meio ambiente, por mais que o ser humano destrua as margens do rio, por mais que o ser humano seja o ser vivo que mais polui a natureza, felizmente, a cada dia a gente descobre maneiras diferentes de manter a saúde do nosso planeta. Então, primeira questão da página 109. Analise o gráfico e responda as questões. Então, aqui a gente tem um gráfico que apresenta a porcentagem da população. Então, 60 anos ou mais. Pessoas com 60 anos ou mais. Em 1999, em 2004 e em 2009. Então, aqui, a população do Brasil, não é? Aqui a gente já deixa de falar do mundo e está falando do Brasil, ó, proporção de idosos no Brasil de 1999 a 2009. Então, vejam só. No Brasil, nós tínhamos, em 1999, 9% da população brasileira era idosa. Em 2014, 10% da população brasileira era idosa. E em 2009, em torno de 13% da população brasileira é idosa. Então, o que é que a gente pode observar nessa questão desse gráfico elaborado pelo índice, que é o nosso IDEB, né, que é quem calcula, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é quem calcula, não é, essas porcentagens. O que é que a gente pode perceber? Que de 1999 para 2009, as pessoas idosas com mais de 60 anos ou mais, elas viveram mais. Ó, se a gente tinha em 2009 13% da população idosa e em 1999 apenas 9, significa que em 1999 as pessoas viviam menos e em 2009 as pessoas vivem mais. De acordo com o gráfico, qual é a tendência da população de idosos no Brasil? Aumentar ou diminuir? Dê ao menos um motivo que coopera para esse aumento ou para essa diminuição. Meus amores, a nossa aula de ciências hoje é esta. A gente discutiu um pouco sobre essa questão de aumento populacional e dos prejuízos que o ser humano tem causado ao nosso meio ambiente. O professor Manuel pede que vocês devolvam as atividades em fotos com a maior qualidade possível. Um grande cheiro e até a nossa aula de segunda-feira.